bem-vindos ao canal Audiobook, Além das Páginas. Muito bom ter vocês aqui conosco para prosseguirmos a leitura desse livro fantástico, Perguntar Não Ofende, de Trey Gowdy. Hoje com o capítulo 16. Como saber se você conseguiu? Alívio da dor. Meu pai dirige devagar, como dolorosamente, lentamente. Como quando ele está no banco do motorista, você pode nem estar se movendo. Mas um determinado dia de maio de 2000, enquanto ele levava minha esposa e eu para um debate, ele não conseguiu dirigir devagar o suficiente para mim. Eu queria pegar todos os semáforos. Rezei para que o trem chegasse e parasse nos trilhos, bloqueando a estrada para fora de nossa vizinhança. Rezei por um pneu furado, um motor queimado, um meteorito, a segunda vinda. Em fevereiro daquele ano, deixei o Ministério Público dos Estados Unidos para me candidatar a advogada distrital em Spartanburg, minha cidade natal. Você não pode concorrer a um cargo político e partidário como procurador assistente dos Estados Unidos, então não tive a escolha de não ser renunciar ao cargo de promotor federal. Um advogado distrital é o que o resto do país chama de promotor distrital. Ele ou ela é o promotor-chefe de crimes estaduais de uma região ou jurisdição. Diferentes estados têm maneiras diferentes de determinar quem é o procurador distrital e como ele é selecionado. Na Carolina do Sul, elegemos os nossos advogados de circuito para mandatos de 4 anos, e no 7º Circuito Judicial, a jurisdição consiste nos condados de Spartanburg e Cherokee. O advogado do circuito em exercício era um promotor conceituado que atuou como promotor por mais de 2 décadas. Eu era desafiado nas primárias republicanas. Em retrospectiva, não foi uma coisa muito inteligente a fazer a vários níveis. 1. Candidatar-se a um cargo eletivo com eleições em junho e começar a campanha em fevereiro não é muito tempo para se preparar ou fazer campanha. 2. Embora eu tivesse experiência como procurador, não tinha experiência como procurador em tribunais estaduais antes de me candidatar a este cargo. Tribunal Federal, sim, mas não Tribunal Estadual. E esta era uma disputa para procurador estadual. E 3. Concorrer contra qualquer titular é miserável. O condado de Cherokee é o lar de muitas pessoas maravilhosas e tem como marco bem conhecido uma torre de água cor de pêssego. Se você é fã de House of Cards, Frank Underwood foi o congressista do condado de Cherokee. E há uma cena famosa envolvendo a torre de água de pêssego. O condado de Spartanburg é o lar da minha esposa e meu lar, e é uma comunidade incrível, com faculdades e universidades maravilhosas e pessoas gentis. Fiquei entusiasmado com a perspectiva de potencialmente servir esses 2 condados. Eu não estava animado para enfrentar o querido titular dos condados naquele dia do debate. Acho que deveria dar algum crédito ao meu pai, já que cheguei ao debate a tempo, com minutos de sobra, apesar do meu apelo desesperado aos céus. Eu não era uma pessoa que dominasse a arte da comunicação e da persuasão. Eu não era uma pessoa que entendi. Algumas décadas depois, e as coisas são muito diferentes agora. Detesto apresentações quando falo, não porque seja modesto, mas porque quem quer que esteja me apresentando está entre mim e meu desejo de comunicar e persuadir os presentes. Rezo por sinal verde, sem polícia e por uma vaga de estacionamento bem ao lado da porta da frente. Mal posso esperar para o debate ou o discurso começar. Algo aconteceu no caminho, e o jovem que tinha pavor de um debate público descobriu como amar a arte da persuasão. Aconteceu no tribunal também. Antes de qualquer julgamento começar, o júri deve ser reunido. O tribunal dá então algumas instruções introdutórias aos jurados sobre a importância de prestar muita atenção, a necessidade de manter a mente aberta e não consultar quaisquer fontes externas, e a exigência absoluta de que a deliberação ou discussão do carro ocorra antes que a última testemunha tenha testemunhado e a última prova tenha sido apresentada.
Esses comentários introdutórios levam cerca de 20 minutos. Durante meus primeiros 10 julgamentos com o júri, quis que essas observações iniciais durassem para sempre. Eu queria que o juiz começasse com a carta magna e seguisse em frente. Eu queria uma história completa sobre o direito ao julgamento por júri, a razão pela qual temos 12 jurados e não 9 ou 15, a história de que tem assento em um tribunal e por quê. À medida que o juiz se aproximava cada vez mais do final de suas instruções de pré-julgamento, pude sentir meu coração começar a bater mais rápido, minha respiração ficar mais rápida, minha sensação geral de ansiedade assumir o controle. Eu estava nervoso. Eu temia o que estava prestes a acontecer. E então algo aconteceu. Em algum lugar entre a tentativa 10 e a tentativa 15, eu podia sentir não meu coração batendo mais rápido, mas minha perna subindo e descendo. Eu estava pronto para o fim daquelas instruções de pré-julgamento, porque o juiz era a única coisa entre mim e o júri. Não consigo identificar exatamente por que isso mudou, o momento exato em que isso aconteceu, mas ocorreu uma mudança e o jovem, nervoso procurador não podia esperar até chegar a sua vez de falar. Lembro-me de minha primeira entrevista ao vivo na televisão assim que cheguei ao Congresso. Eu estava sendo entrevistado por Megyn Kelly, da rotunda do Cannon House of Birding. Fiquei olhando para a parte superior dos meus sapatos durante toda a entrevista, literalmente. É digno de arrepiar agora, e é um milagre que qualquer apresentador tenha me pedido para voltar. Mas eu estava nervoso. Era televisão ao vivo, não havia rede de segurança. E tenho certeza de que a senhora Kelly se perguntou quem contratou esse idiota para seu programa. Litigantes de sucesso, oradores, convidados de televisão e comunicadores, em geral, não nascem. Há um doloroso processo de crescimento. Eventualmente, essa dor vai embora e a paz permanece. Uma paz que vem de estar preparado e conhecer o objetivo que se busca alcançar. Aquela citação de Pasteur que faz revirar os olhos dos meus filhos é verdadeira. O acaso favorece a mente preparada. O sucesso sempre recompensa um senso saudável de autoconfiança e autoconsciência. Se você não é uma pessoa engraçada, não faz muito sentido começar suas interações com uma piada. Se você é uma pessoa séria por natureza, encontre algo sério como tema para transmitir o que está comunicando. Conhecer os fatos é essencial para uma comunicação eficaz. Mas também é conhecer a si mesmo e dando a si mesmo a chance de se tornar o comunicador que você aspira a ser. A prática faz persuasão. Quando contratei jovens litigantes para o escritório de advocacia, eles precisavam de duas coisas: confiança e prática. Não começamos no tribunal, começamos na sala de conferências. Eu faria com que eles se levantassem e me convencessem a ir ver seu filme favorito. Esse foi o desafio: me convencer de que seu filme favorito vale meu tempo. O júri é fácil, é apenas uma pessoa que gosta de um bom filme. O objetivo é fácil, me convencer a ir ver um filme. O ônus da prova é baixo. Você não está tentando fazer com que eu lhe empreste $10.000 só para ir ver um filme. Não é combativo. Convidei você para me persuadir. Sou um ouvinte disposto. Alguns se saíram bem. Muitos não o fizeram. Eram advogados que passaram 3 anos na faculdade de Direito. Mais do que isso, eles manifestaram interesse em ficar diante de 12 pessoas e não de uma, e convencer essas 12 a fazer algo muito mais significativo do que dar uma recomendação de filme. A boa notícia é que quase todos melhoraram com o tempo, com a prática e com a compreensão dos meios e do propósito da persuasão eficaz. Os erros que cometi no início da minha carreira foram muitos e, em grande parte, enraizados em 2 áreas: não compreender a dinâmica da persuasão e não compreender a natureza e as características daqueles que procurava persuadir. Entenda totalmente o que você está fazendo. Um dos tópicos que mais causa divisão na nossa cultura é a questão da vida, quando começa, quem decide quando começa e o papel que o governo estadual ou federal deve ter na definição, implementação ou restrição dessas crenças. É uma daquelas questões sobre as quais quase todo mundo tem uma opinião,
mas a maioria não quer discuti-la. Foi por todas essas razões, e mais que inicialmente relutei em falar sobre essas questões quando solicitado a dirigir-se a grupos ou a fazer discursos. Passei uma tarde chuvosa de domingo em meu escritório em Spartanburg, tendo uma longa discussão comigo mesmo sobre exatamente em quem eu acreditava, por que acreditava e como poderia comunicá-lo a um público mais amplo. O que surgiu foi um discurso sobre a vida que não menciona a palavra aborto uma única vez. O que surgiu foi um discurso sobre a vida que não menciona a palavra trimestre uma única vez. O que surgiu foi um discurso sobre a vida que enfoca as vidas na sala. Como as pessoas sentadas naquela sala valorizaram a própria vida? De que forma eles atribuíram valor à sua própria existência? O que surgiu foi uma forma de comunicar nas margens, de uma forma que, esperançosamente, obriga o ouvinte a pensar sobre a questão de forma diferente e a resolver ambiguidades ou situações difíceis em favor das posições que defendo. Você pode ser sutil e poderoso. Você pode ser medido e atingir seu objetivo. Você pode viver à margem e ainda assim fazer com que sua persuasão chegue ao cerne da questão. Na verdade, acredito que é aí que existe a melhor chance de uma persuasão mais duradoura. A mudança real e significativa ocorrerá quando o ouvinte tomar uma decisão, traçando ele mesmo a linha lógica final. Raramente pedi a alguém que votasse em mim em qualquer uma das corridas em que participei. Claro, eu queria que o fizessem. Os especialistas políticos que geriram as campanhas insistiram que isso era necessário e tenho a certeza de que sucumbi aos seus conselhos em anúncios de campanha ou na literatura. Mas era óbvio demais para mim. Quem concorre a um cargo público sem querer que as pessoas votem nele, faça o seu caso e deixe o eleitor preencher a etapa restante, que é a votação. Não me lembro de alguma vez ter pedido a um júri que condenasse um réu na declaração de abertura. Como você poderia pedir a eles? O júri não ouviu uma única testemunha nem examinou uma única prova. Por que você arriscaria sua credibilidade pedindo a um jurado que condenasse alguém literalmente antes mesmo de o julgamento começar oficialmente? Em que se basearia essa convicção? O fato de uma pessoa ter sido acusada, indiciada, estava no lado oposto da sala do tribunal? Essa análise vai totalmente contra o juiz que acabara de advertir que era que o réu presumido inocente até que sua culpa fosse provada. E, francamente, corre-se o risco de alienar o júri ao fazer a única coisa que eles acabaram de concordar que não fariam: tomar uma decisão antes do final do julgamento. Portanto, sou um procurador que não gostava de pedir condenações e um político que não gostava de pedir votos, mas tive bons resultados em ambos. Confie em mim e na minha experiência. Há outra maneira. Há um papel para a sutileza na persuasão. Existe um lugar para deixar o júri desenhar o último ponto de ligação. Existe uma maneira de convencer o júri a fazer o que você acha que é certo, justo e equitativo, com base nas evidências e no testemunho e na fase certa do julgamento. Compreenda a natureza humana. Você deve se lembrar que o Dr. Kevin Gillian é a razão pela qual tive mais aulas de psicologia do que qualquer outra disciplina na faculdade e que o juiz Ross Anderson foi quem me enviou em viagens de campo para ver a natureza humana em plena exibição prática. O desejo de ter sucesso como comunicador foi o que me levou a conseguir o acadêmico com o prático. Isso acabou levando a uma obsessão total em saber como o júri e o público pensam. Primeiro, as pessoas não ouvem em grupos, elas ouvem individualmente. Não importa se você está falando para 15.000 pessoas ou para 5 pessoas. Se você pode fazer o último, você pode fazer o primeiro. E o processo é exatamente o mesmo. É assustador olhar para o mar de pessoas no pódio do orador. As pessoas têm um medo real de falar em público, e muitas vezes o seu medo é diretamente proporcional ao tamanho da multidão.
Entendi. Eu simplesmente não entendo por quê. Quando você estiver falando para um grupo grande, lembre-se de que eles não estão ouvindo como um grupo grande. Ok, claro, existem algumas características da mentalidade de rebanho em jogo. Por exemplo, as pessoas são mais propensas a bater palmas se os outros estão aplaudindo, a rir se os outros estão rindo, a vaiar se os outros estão vaiando. Mas, fundamentalmente, as pessoas ouvem a um nível individual. Não existe falar em público, porque não existe escutar em público. As pessoas processam informações individualmente, ouvem coisas diferentes, mesmo que as palavras sejam exatamente as mesmas, e chegam a conclusões baseadas em sua própria experiência, educação e preconceitos. Então, se não ficamos nervosos ao conversar com uma pessoa, por que ficaremos nervosos ao conversar com centenas de versões dessa mesma pessoa? Mesmo membros do Congresso tão bons e talentosos como a deputada Elise Stefanik têm medo quando se trata de falar e de viver na televisão. Elise é uma das minhas pessoas favoritas do mundo e, para mim, ela resume todos os motivos certos para ingressar no serviço público. Eu não a conhecia bem até que o presidente Ryan me disse que eu ingressaria no Comitê de Inteligência da Câmara e observou. Elise acabará sendo uma de suas colegas favoritas. Kevin McCarthy me disse a mesma coisa. Ambos estavam certos. Sentei-me ao lado dela no Comitê de Inteligência por 2 anos e sentei-me ao lado dela no plenário da Câmara durante as votações. Antes de uma de nossas audiências, que seria transmitida nacionalmente pela televisão, ela comentou que estava um pouco apreensiva por estar olhando para o mar de câmeras de televisão. Trate-a como uma câmera, Elise. Foi minha sugestão. É uma câmera. Como fazer uma entrevista normal na televisão. Cada uma dessas 100 câmeras capturará a mesma coisa. Então, qual é a diferença em número de se todas elas desempenham exatamente a mesma função? Ela disse que isso ajudou. Avancemos quase 2 anos quando ela voltou à televisão nacional durante o House Intelligence. Audiências da comissão sobre impeachment. Enviei a ela uma rápida mensagem de incentivo. É apenas uma câmera. Foi a resposta dela, com uma carinha sorridente. As pessoas processam informações individualmente, assim como a câmera captura você de forma singular. Não se preocupe com o tamanho ou volume. Além disso, a maioria das pessoas perdoa e ignora os erros. Cada vez que faço um discurso ou uma entrevista, conto os erros que cometi. Palavra errada, gramática ruim, oportunidade perdida, falha em usar o momento ideal, o que você quiser. Fico consistentemente, embora agradavelmente, surpreso com o quão poucos desses erros foram ouvidos pelo público. Isso é, a menos que seja um fato importante e eles acreditem que você estava intencionalmente errado. Isso eles não vão ignorar ou mitigar, mas quase tudo mais eles classificam na curva. A dinâmica da persuasão inclui os elementos que você já aprendeu: o júri, o objetivo, o ônus da prova e a calibração desse ônus com o objetivo. Você conhece seu objetivo, você conhece seu público, você tem as ferramentas, mas e as métricas de sucesso? Como você julga e mede o sucesso quando se trata de amor e proficiência em persuasão? Como saber quando atingiu determinados marcos? Como você sabe se você tem isso? Você saberá que está no caminho certo para ser um comunicador melhor quando não orar por trens, sinais vermelhos e emergências médicas, porque está com muito medo de fazer um discurso em público. Você saberá que está progredindo em sua jornada para uma comunicação e persuasão eficazes quando a respiração difícil e os batimentos cardíacos acelerados forem substituídos por aquela perna que não fica parada, porque está quase sua vez de ir e você simplesmente não pode esperar. Você saberá que está se aproximando de seu objetivo de ser um grande comunicador e persuasor quando conseguir o resultado desejado, mesmo sem pedir. Você fez um ótimo trabalho ao usar fatos, expressar autenticidade, calibrar seu ônus da prova e empregar o poder das perguntas de forma que seu objetivo ficasse claro não apenas para você. É claro, para todos que estão ouvindo você.
Você saberá que chegou quando as posições ou crenças contrárias dos outros não mais o ameaçarem ou irritarem. Eles representam uma oportunidade, não um desafio. Representam uma abertura para discutir, não um convite para discutir. Inúmeras vezes durante minha ida semanal ao supermercado nas manhãs de sábado, pessoas bem intencionadas farão alguma derivação dessa pergunta. Como você evita enlouquecer ouvindo todas as coisas em si? Como você evita arrancar os cabelos? A segunda pergunta é fácil, porque não quero ficar careca. A primeira pergunta também é bastante fácil, porque posições, crenças ou convicções contrárias não me ofendem. Eles representam uma oportunidade de aprender e uma oportunidade de persuadir. Persuadir pessoas que já concordam com você é um impossível. Isso não é persuasão. Isso é ratificação e validação. E, francamente, não representa um grande desafio. Persuadir aqueles que não concordam com você, mesmo a persuasão marginal, é onde residem o entusiasmo e o desafio. E a forma mais eficaz e duradoura de persuasão é quando você leva a outra pessoa à beira da mudança, incremental ou não, e observe enquanto essa pessoa dá o passo final. Você pode fazer aquilo? Você consegue finalmente aproveitar o desafio que a persuasão oferece? Você pode chegar ao seu destino deixando que os outros deem o passo final? Nem pergunte. Ruby Lindsay era uma mãe, filha, amiga, colega de trabalho, esposa amorosa e maravilhosa. Seu marido, Marion, não era amoroso nem maravilhoso. Ele agrediu fisicamente Neil na frente dos filhos. Ele atacou nas férias com a família. Ele bateu no rosto dela no estacionamento de um restaurante. Marion Lindsay colocou álcool na mamadeira do filho mais novo. Ele se referiu ao filho mais velho usando um epíteto de orientação sexual. Eles tinham um histórico de abuso e violência contra outras pessoas. Ele era abusivo, física e verbalmente, em direção a Neil. Ele mostrou total desrespeito e desprezo pelas ordens judiciais e pelas condições de fiança. Portanto, não foi surpresa para ninguém quando Neil tomou a decisão difícil e corajosa de deixar Marion Lindsay. Nenhuma surpresa para ninguém, exceto Mary Lindsay. A decisão de uma mulher de abandonar um relacionamento abusivo muitas vezes traz consigo ainda mais perigos. Eu sei que isso parece contra-intuitivo, que abandonar o perigo é perigoso, mas é verdade. O momento imediatamente após uma mulher abandonar um relacionamento abusivo pode muitas vezes ser o mais perigoso. Marion Lindsay desativou o carro de Neil para que ela não pudesse ir e voltar para trabalhar em um hospital local. Mas Neil foi engenhosa. E ela tinha uma amiga querida, Celeste Nesbitt, disposta a ajudá-la. Em 18 de setembro de 2002, Celeste Nesbitt pegou Neil depois do trabalho para levá-la de volta para sua casa em Inman, Carolina do Sul. Celeste estava dirigindo. A mãe de Celeste estava no banco do passageiro da frente. Neil estava no banco de trás, do lado do motorista. A filha mais nova de Celeste estava na cadeirinha no meio do banco de trás e a outra filha mais nova de Celeste estava no banco de trás, no lado do passageiro. Elas estavam voltando para casa depois de um árduo dia de trabalho. Era noite. Havia sido um longo dia. Foi um longo mês. Reconheceram o carro simultaneamente, Neil e Celeste. Era Marion Lindsay o seguindo. Havia uma ordem judicial ordenando que Marion Lindsay ficasse longe de sua esposa Neil, mas Marion não se importava. Havia uma condição de fiança determinando que Marion Lindsay não tivesse contato com sua esposa, mas ele não se importou. As ordens judiciais e as condições dos títulos eram um mero papel para Marion Lindsay, e o mero papel não poderia detê-lo. Quando Celeste Nesbitt reconheceu o carro de Lindsay, ela fez uma coisa muito inteligente. Em vez de voltar para casa, ela foi direto para o departamento de polícia em Inman, na Carolina do Sul. Ela ultrapassou o sinal vermelho, ignorou os sinais de parada e atravessou os trilhos do trem no triplo da velocidade recomendada. Ela iria levar Neil Lindsay às garras protetoras da aplicação da lei. Ela ia fazer com que Neil chegasse à delegacia de polícia. Ela iria deixar a aplicação da lei lidar com Marion Lindsay para que ela e Neil não precisassem fazer isso. E ela fez.
quase. Neil Lindsay estava ao telefone com o 911 detalhando o passado violento de Marion Lindsay e sua ameaça real e presente, quando Celeste estacionou no estacionamento traseiro da delegacia de polícia de Ima. E quando ela entrou no estacionamento, os policiais saíram pela porta dos fundos e Marion Lindsay também entrou no estacionamento. Marion saiu do carro, foi direto para o banco traseiro do motorista com a arma em punho e disparou 4 tiros pela janela de vidro. Neil Lindsay morreu com o celular na mão, o 911 na linha e os policiais a poucos metros de distância. As crianças do banco de trás com Neil subiram no assoalho. Isso salvou suas vidas, pois pelo menos uma das balas da arma de Marion Lindsay atingiu a cadeirinha de onde uma criança acabara de sair. Marion Lindsay afirma que ele então apontou a arma para si mesmo na tentativa de tirar a própria vida. Novamente, é estranho como os assassinos são precisos quando se trata de atirar em outras pessoas, mas como os assassinos são ruins e imprecisos quando se trata de atirar em si mesmos. As balas de Marion Lindsay atingiram Neil Lindsay. As balas de Marion Lindsay erraram Marion Lindsay. Marion Lindsay foi preso e acusado do assassinato de Neil Lindsay. Ele seria julgado por sua vida, já que, além do assassinato, o tiroteio ocorreu em local público e colocou outras pessoas em perigo. Passa seu argumento final. A fase de culpa acabou. Marion Lindsay foi considerada culpada. A fase de sentença está quase no fim. Tudo o que resta é você se dirigir ao júri uma última vez antes que o júri se retire para deliberar e decidir se o condenará à vida ou à morte. O júri não poderia ser mais claro. São 12 pessoas sentadas bem na sua frente. O ônus da prova é o mais elevado que ela reconhece, para além de qualquer dúvida razoável. O objetivo, bom, isso é um pouco mais complicado. O objetivo é condená-lo à morte? O objetivo é ser justo? Estou em paz com os objetivos que identifico e prossigo nos casos capitais. Mas agora você é o procurador. Então, qual é o seu objetivo? A calibração entre o objetivo e o ônus da prova? Isso depende de qual objetivo você identifica, não é? O que você diria, como diria, em que ordem sequenciaria seu argumento final? Você começaria com ousadia ou tiraria as questões superficiais do caminho e lentamente aumentaria até um crescimento? Saí para o tribunal ao amanhecer, hora antes do júri se apresentar para as alegações finais. Parei no estacionamento de uma igreja e fiquei sentada em minha caminhonete por quase 2 horas, conversando comigo mesmo sobre proporcionalidade, segundas chances, misericórdia e retribuição, mas principalmente sobre justiça. Qual é o resultado justo? Foi há quase 20 anos, mas lembro-me melhor da conversa comigo mesmo do que daquelas que tive comigo na semana passada. No que realmente eu acredito? Por que eu acredito nisso? Posso estruturar o argumento final de forma eficaz? Posso apresentar um argumento final num caso de pena de morte sem nunca pedir ao júri que condene o réu à morte? Foi isso que tentei no tribunal e fiz. Apresentei um argumento final num caso de pena de morte sem aquele grande final pedido do júri. Meu coração estava calmo porque eu sabia no que acreditava. Minha perna estava balançando porque entendi o que queria realizar. E entendi, mesmo que por um momento, a natureza humana. A humanidade de Neil, a desumanidade de Marion e a humanidade do júri. O crime é claro. As consequências de que Marion Lindsay fez ecoarão pela eternidade para Neil, sua mãe, seus filhos e aqueles que a amaram. As consequências do que Marion Lindsay fez ficarão para sempre gravadas nas memórias daquelas 2 meninas deitadas no chão no carro da mãe, ouvindo uma mulher implorar pela sua vida, esperando e rezando para que as balas não acabem com as suas vidas, como elas fez com a vida de Neil. E agora é hora de determinar qual é a punição adequada para este homem, para este crime. Em uma extremidade do espectro está a misericórdia. Todos nós precisamos disso.
Todos nós nos beneficiamos disso em algum momento de nossas vidas. A misericórdia vem em muitas formas. Pode vir na forma de segundas chances, que este réu teve. Pode vir na forma de um novo começo, que este réu teve. Pode vir na forma de uma esposa que te amou, que este réu tinha. Pode vir na forma de filhos e das bênçãos que o acompanham, que este réu teve. Este réu experimentou uma doce misericórdia na vida, e isso não o impediu de matar uma mulher inocente. Isso não o impediu de pôr em perigo a vida de crianças inocentes. Eu não quero, não posso, não vou ficar diante de você e pedir-lhe que mostre misericórdia a este homem novamente. E para qualquer um que esteja diante de você e lhe peça misericórdia, mais uma vez, para este réu, quero que você se pergunte: por que aqueles que pedem misericórdia com mais frequência são tão incapazes de demonstrá-las aos outros? Por que aqueles que imploram por misericórdia nunca a mostram aos outros? No outro extremo do espectro da misericórdia está a vingança, retribuição, olho por olho, dente por dente. Não estou diante de vocês hoje para pedir sua vingança. Não estou pedindo que você tire a vida desse homem como ele tirou a de Nil. Não estou pedindo que você o prive das despedidas da vida, da capacidade de colocar seus assuntos em ordem antes de cumprir seu julgamento. Não estou pedindo que você o deixe caído no banco de trás de um carro, privado de sua despedida, sem chance de uma oração final. Não estou pedindo que você atire nele no estacionamento dos fundos de um prédio dedicado à justiça, à paz e à segurança. Não estou pedindo que você faça com ele o que ele fez com Nil. Cada um de nós morrerá. Não é a morte que nos assusta, é a maneira como essa morte nos visita. Às vezes, a morte caminha lentamente até a porta da frente das nossas vidas. Podemos vê-la chegando. Podemos fazer as pazes com aqueles que ofendemos. Podemos corrigir quaisquer erros acumulados ao longo do caminho. Podemos amar aqueles que negligenciamos. Podemos abraçar aqueles de quem mais sentiremos falta. Podemos colocar nossos assuntos em ordem, dizer adeus, preparar nossas almas. E quando aquela batida suave chegar na porta da frente de nossas vidas, estamos prontos. Essa é a morte que esperamos. Essa não foi a morte que Neil Lindsay recebeu. A morte chutou a porta da frente da sua vida sem avisar. No momento, você está no trabalho, sonhando em ver seus próprios filhos. No momento seguinte, você está dirigindo para salvar sua vida até o santuário de uma delegacia de polícia, implorando por sua vida em uma ligação para o 911 com um estranho. Não foi a voz da sua própria mãe que você ouviu pela última vez. Não foi a cadência angelical dos seus próprios filhos. Era um estranho em uma ligação para 911. Que Neil Lindsay teria dado para um júri como você decidisse o destino dela? O que Neil Lindsay teria dado para que você decidisse se ela viveria ou morreria? O que Neil Lindsay teria dado para ter a oportunidade de implorar pela sua vida a pessoas razoáveis e responsáveis? Não, não estou pedindo para que você faça com ele o que ele fez com ela. Eu não peço, não vou, não posso pedir que você mostre misericórdia a alguém que nunca mostrou aos outros. Mas também não peço que você caminhe para o outro lado do espectro e dê a ele a mesma sentença, da mesma maneira, com a mesma depravação que ele deu a Neil Lindsay. Eu estou no meio da misericórdia e da vingança, em uma rocha chamada justiça. E dessa rocha você pode ver toda a panóplia deste crime. Estou sobre uma rocha chamada justiça, e dessa rocha você pode ver a destruição que ele causou em tantas vidas inocentes. Eu estou sobre uma rocha chamada justiça, e digo que tirar a vida de outra pessoa nem sempre significa perder a sua, mas às vezes isso acontece. Às vezes acontece, às vezes acontece. Há um momento em que as circunstâncias do crime de outra pessoa, o caráter do réu e o impacto de seus atos exigem a forma mais severa de punição legal. Nós temos.
Você é a consciência coletiva desta comunidade. Você decide qual é a punição adequada. E respeitaremos qualquer que seja essa decisão. Deus lhe dê sabedoria e adora um veredicto que fala a verdade. Às vezes, o júri não consegue responder, pelo menos não em voz alta, mas eles vão te responder. Eles responder-lhe-ão na tranquilidade da sua própria consciência e depois, de forma ainda mais direta, quando derem o seu veredito. Uau! Finalizamos esse capítulo, eu me emocionei, realmente fantástico. Obrigada por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo com a audição e leitura deste livro fantástico. Tchau, tchau.